E para repercutir este assunto, convidamos o cientista político Marcelo Di Giuseppe agora para conversar com a gente. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao Jovem Pan agora. Boa tarde, Galina. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores do Jovem Pan agora. Bom, vamos lá. Começo falando, então, sobre a polêmica envolvendo o ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Ele negou, como acompanhamos na reportagem do Maldonado, ter feito ameaças contra a realização das eleições do ano que vem por meio de um interlocutor ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O quão grave seria para a democracia este tipo de ameaça? Até porque, até o momento, Lira também não confirmou a veracidade da denúncia e nem a desmentiu. Kalina, se for verdade, realmente é muito preocupante, mas a matéria ela é um pouco vazia quando a gente fala de um interlocutor importante de Brasília, político. A gente sabe que Brasília vive de muita fofoca e é interessante que o momento que o presidente faz uma jogada para tentar ter o Senado um pouco mais perto dele, porque a Câmara, o presidente hoje, com Arthur Lira, consegue ter ali os votos. A gente percebe que o Rodrigo Pacheco começa a tirar um pouquinho ali o pé do acelerador, porque ele é do PSD, do Kassab. E aí, quando o presidente faz uma movimentação para trazer o Senado para perto, colocando o Ciro Nogueira, que tem aí seus projetos pessoais e, de repente, será governador no Piauí e sabe que ele não pode ficar com o Lula, afinal de contas, ele vai ter que ser candidato lá contra o Lula, de repente aparece essa situação hoje, falando do Braga Neto, que seria algo que teria acontecido no dia 8. Sinceramente, Kalina, eu não acredito que isso tenha acontecido, porque o ministro da Defesa ele não precisa ter um interlocutor para conversar com o presidente da Câmara. Ele pode pegar o WhatsApp, o telefone, entrar em contato ou ir diretamente conversar. Então, eu realmente não acredito nessa situação. Eu acho que foi algo plantado para atrapalhar um pouquinho, para criar uma narrativa contra o governo. Aliás, esse governo, Kalina, a gente vem apurando isso aqui em pesquisas no Instituto IBESP, existe até um cansaço da população nessa sequência de narrativas. Todo dia tem uma situação nova acontecendo no governo federal que passa ao largo da importância que o país precisa de atenção do meio político. Pois é, concordo. Agora, tudo isso por conta dessa polêmica do projeto do voto auditável impresso Braga Neto, defende, assim como o presidente Bolsonaro. Marcelo, onde essa discussão pode parar caso o projeto não avance no Congresso? É possível reverter essa situação até 2022, até as próximas eleições? Kalina, primeiramente falando sobre o voto auditável. Eu fico muito preocupado como proprietário do Instituto de Pesquisa, da forma que as pesquisas foram realizadas. Eu quero aqui, sem ser aí antiético, mas o voto auditável ele não está sendo trocado o voto da urna digital para o papel. A gente precisa estar muito claro isso na cabeça das pessoas. Segundo ponto, se a gente for chegar para um eleitor médio, porque nós estamos falando de política, quantas mil pessoas estão agora interessadas em ouvir um cientista político falar? Creio que poucas. Mas e quando a gente fala em perguntas sobre voto auditável, se é a favor ou contra, é outro ponto que não está correto fazer essa pergunta, afinal de contas, quem está do outro lado não sabe o que é isso. Em maio, nós tivemos o cuidado de fazer uma pesquisa nacional, ouvindo os 26 estados, mais o Distrito Federal, 1.048 entrevistas, onde nós aqui do Instituto IBESP perguntamos exatamente assim. Nós explicamos o que é o voto auditável, onde o eleitor vai votar na urna eletrônica, ao lado e um visor onde o eleitor não tem acesso, apareceria um papel, onde ele conferiria o voto e depois, estando de acordo, ele daria o ok. Para que isso? Para que houvesse futura auditoria, caso fosse necessário. Depois de toda essa explicação, nós perguntávamos, você é a favor disso ou da forma que está hoje? 68,8% é a favor desse meio desse cuidado. E eu acho interessante, primeiro, e eu fiz questão de enviar diretamente ao ministro Barroso o estudo para ele, para dizer, ministro, ou o senhor está sendo mal informado, ou não sei qual a intenção que o senhor tem, quando fala-se que as pessoas são contra, primeiro, que existe confiança no que tem hoje. Não existe a confiança que é pregada. Nós, também nessa pesquisa, nós perguntamos se as pessoas confiavam 100% nas urnas eletrônicas. Por que você perguntar de forma, você confia na opinião do Marcelo? A pessoa pode dizer, confio um pouco, confio muito. Existe uma diferença muito grande se as pessoas confiam peremptoriamente na minha opinião. Mas na pesquisa, 60,3% falam que não confiam 100% nas urnas. Elas têm um pouco de receio.
quando a gente pergunta sobre o voto auditável, explicando, aí as pessoas querem. Por que todas as pesquisas mostram o contrário? Eu não estou aqui para fazer propaganda do setor tribes, porque graças a Deus não precisamos disso, mas me preocupa muito toda a narrativa criada contra o voto auditável. A gente participou há pouco na campanha do Peru, que também teve muito problema lá, ainda está tendo, foi nomeado lá o presidente Pedro Castilho, mas também sobre muita discussão de como foi a pesquisa, de como foram as eleições. Existe uma necessidade muito grande, se a gente quer ter uma democracia forte, nós precisamos ter aquele momento, que é um domingo, ou talvez 2, que a gente tenha muita confiança do que está acontecendo ali. Nós já tivemos mais de 30% de abstenção. A abstenção pode aumentar se as pessoas não confiarem no nosso sistema eleitoral. Muito bem, Marcelo. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar então dessa reforma ministerial que o presidente anunciou. Bolsonaro confirmou o nome de Ciro Nogueira à Casa Civil. Seria esta uma tentativa de ter um diálogo mais amplo com o parlamento? Fica claro, né, Kalina, primeiro que o presidente do Brasil ele não manda no país como os eleitores que são fanáticos por Bolsonaro acreditam que ele possa fazer isso. E também os eleitores são totalmente contra ele, de que ele não entraria no jogo, infelizmente existe esse jogo lá em Brasília, e as pessoas têm que ter o cuidado de entender que é assim que se governa um país. Existem 3 poderes, o legislativo ele tem um poder muito grande em cima de um presidente, em cima de um governador. Quando a gente fala de prefeito, nem tanto, os prefeitos conseguem ter ali o legislativo um pouco mais próximo, apesar de que quanto maior a cidade, maior é o problema para o prefeito. E aí você perceba que é conflitante com a primeira notícia quando a gente fala do Braga Neto. Se o presidente tivesse tanta tranquilidade assim, que não precisa nem ter reeleição, porque ele vai continuar em 2022, por que ele está buscando alguém que um dia foi contra ele, alguém que foi sempre a favor do Lula, por exemplo? Por que o Bolsonaro está correndo atrás dele? Parece que fica claro aí que o Bolsonaro vai escolher o PP como partido, ele está com muito problema para ir para o Patriota, deve ir para o PP. Me parece que também o Ciro Gomes tem ali o interesse de sair para o governo do Piauí e sabe que Lula vai apoiar o PT, o Wellington Dias. Então, esse é todo um jogo interessante que acontece lá, que infelizmente muitas pessoas não entendem por que acontece assim, mas é assim que funciona. A Brasília sempre funcionou e, sinceramente, eu não vejo que essa situação vai mudar tão cedo. Se mudar é porque nós teremos uma ditadura. Se a gente quer uma democracia, a gente tem que aceitar de forma paciente da forma que o jogo é jogado em Brasília. Pois é, exatamente pegando neste ponto que você está falando, sobre saber ter a governabilidade, né, agradar todos os lados. Eu fico a minha questão é em relação aos eleitores do presidente, essa movimentação, essa tentativa de se aproximar mais do centrão, como que soa para os eleitores do presidente Bolsonaro? Kalina, nós aqui no Instituto IBESP, nós nunca divulgamos pesquisas eleitorais, mas o que nós percebemos é que existe uma confiança muito grande e também um voto muito convicto em Bolsonaro, mesmo quando acontece alguma situação assim. Eles não costumam acreditar em narrativas que sejam contra o Bolsonaro. Por isso, eu acho que ele pode perder momentaneamente alguma coisa, alguém que está criticando ali, mas ele sabe que essa mudança que possa acontecer na pasta do trabalho, o Guedes já deixou muito claro que isso não vai mudar muito. O interesse de Bolsonaro é manter o Senado e a Câmara funcionando, porque existem coisas muito importantes para passar no Legislativo, que se passar, essa situação volta a melhorar. Além dele conquistar novamente, talvez quem possa perder numa situação dessa, ele ganha aquele eleitor que está no meio termo ali, que não são muitos, tá? Porque tem uma boa parte ali que não vota nem em Lula, nem em Bolsonaro, que também não pretende votar em ninguém. Mas aí pode buscar alguém, principalmente quando se fala de segundo turno, porque a economia melhorando ajuda muito o governo que está no comando. Então, Bolsonaro sabe disso, sabe que ele precisa de governar com mais tranquilidade. Ele precisa do Senado. A Câmara ali, o Arthur Lira está levando de uma forma, assim, considero uma forma magistral, porque não é fácil você tocar tantas cabeças, tantos interesses, tantos estados discutindo R$1 de recurso público.
Pois é, Marcelo, para a gente fechar, o que a gente observa realmente, como você disse, é que independentemente do viés do presidente da República, seja quem for, a governabilidade só é possível caso agrade a maioria do Congresso, enfim. É possível que um dia isso mude? Eu brinco que quando as pessoas falam que gostariam que o presidente da República, seja ele o Lula, seja o Bolsonaro, fizesse o que ele, eleitor, deseja, ele quer ali um ditador de estimação. E aí ele corre o risco de um dia mudar o governo e dar tanto poder a um presidente que ele vai ser vítima desse poder. Então eu não vejo que mudança. O que eu entendo que deve ter no Brasil, deveria ter no Brasil, era uma melhoria da qualidade do legislativo, com pessoas com uma boa formação, com bom conhecimento, com um passado limpo, que não tivesse nenhum tipo de acusação. E mais do que isso, eu entendo que o voto distrital, e trabalhando com tanto tempo em eleições, Kalina, me preocupa muito quando a gente fala, por exemplo, de Roraima. Nós temos 7 deputados contra São Paulo, que tem 100 vezes mais eleitores, a gente ter 70 deputados. Então, todo esse desequilíbrio que existe também no número de eleitores e deputados ali, isso causa muito problema. Hoje a gente tem um problema seríssimo no Sudeste, porque a gente tem poucos representantes, e aqui a gente percebe isso também. A imprensa aqui ela é muito mais dura com os representantes de São Paulo, do Rio de Janeiro, do que é o Norte e Nordeste. Então precisaria ter aí um rearranjo. Eu entendo que o voto distrital seria importante para isso, até mesmo para economizar na eleição, porque custa muito caro ficar pegando avião, fazendo campanha, carro, tudo isso custa muito caro. Conversamos com o cientista político Marcelo Di Giuseppe. Marcelo, brigadão mais uma vez, ótima tarde para você. Obrigado, Kalina, pela confiança e pelo respeito de vocês.